Hoje nós vamos abordar um assunto bastante interessante que fala sobre o transtorno dismórfico corporal, que também pode ser abreviado como TDC. Ele também tinha uma nomenclatura anterior que se chamava dismorfofobia, ou também chamado de dismorfia corporal, mas as classificações atuais da psiquiatria aceitam o transtorno dismórfico corporal como uma entidade nosológica. A grande relevância dessa doença, deste transtorno, é porque hoje nós vivemos, sem dúvida nenhuma, uma grande pressão do ponto de vista de mídia, seja impressa, televisão, até hoje pela internet, pressões que principalmente mulheres jovens, indivíduos jovens de forma geral, são submetidos em relação à imagem corporal, né? E o transtorno dismórfico corporal tem exatamente essa questão como elemento central do ponto de vista de sintoma, a insatisfação com a imagem corporal. É verdade que falarmos de insatisfação corporal, ela pode ter proporções que, convenhamos, podem ter bastante coerência, dependendo do tipo de insatisfação corporal que a pessoa pode ter. Às vezes algum indivíduo, seja mulher ou homem, pode ter alguma preocupação com o cabelo, às vezes o tamanho do nariz, a forma do queixo, né? As famosas insatisfações com a barriga, com a coxa, com o quadril, mas a gente precisa alertar a população e a esses indivíduos que sofrem e padecem do transtorno dismórfico corporal, porque é justamente nessa condição que essas insatisfações elas passam a adquirir uma característica, uma conotação muito mais de uma obsessão do que, na verdade, uma preocupação normal. Felizmente é uma condição que tem uma prevalência, ou seja, quando fazemos uma avaliação numa população em geral, e se formos avaliar quem pode ter a condição, isso a gente chama de prevalência, ela tem uma taxa baixa, ou seja, os estudos nacionais e internacionais têm mostrado uma taxa em torno de 3%, ou seja, acometem poucos indivíduos. Mas, na verdade, o impacto dessa condição ele é muito grande porque, apesar de já ser uma condição descrita há um certo tempo, na classe médica, né, na classe, inclusive, na área de saúde mental, ela ainda tem merecido muitos estudos e ainda nós percebemos que vários pacientes são acometidos e não são diagnosticados e também acabam não sendo submetidos a tratamento, gerando um grande impacto, seja para a vida familiar, social, mas especialmente individual desse paciente, né? A gente sabe que as taxas, comparativamente, de acometimento entre indivíduos do sexo masculino e feminino são relativamente parecidos. Existe uma discreta tendência para que indivíduos do sexo feminino, ou seja, mulheres jovens, adultas jovens, sejam acometidas por essa condição, se comparadas a indivíduos do sexo masculino, um pouquinho diferente do transtorno alimentar, porque nesse caso a maioria dos indivíduos acometidos são do sexo feminino. Outro aspecto importante do transtorno dismórfico corporal é que a manifestação dessa condição ela pode ser confundida com uma vaidade exagerada, né? Na verdade, quando a gente vai pensar em vaidade exagerada, a gente sempre está pensando no indivíduo que tem uma autoestima boa, porque ela quer se arrumar, ela quer se produzir, ela quer se sentir mais bonita para as outras pessoas, né? Mas no transtorno dismórfico corporal o que acontece é exatamente o oposto. A autoestima desse indivíduo é muito baixa, né? E por mais que a pessoa tente se produzir, por mais que a pessoa tente se arrumar, por mais que a pessoa tente corrigir algum suposto defeito, ela ainda mantém essa autoestima muito baixa e ela sofre muito com esse tipo de problema. Mas então, para a gente chegar no diagnóstico mais formalmente, né? O diagnóstico de transtorno dismórfico corporal ele é caracterizado por um sintoma central. Como eu já falei, existe a questão da insatisfação com a imagem corporal, mas o que é chamativo é que essa insatisfação com uma imagem corporal, e que geralmente está relacionada a algum tipo de defeito ou alguma suposta deformidade do corpo, ela é percebida pelo indivíduo como algo muito grande, mas é visto por terceiros, ou seja, por outras pessoas, como algo muito leve ou às vezes até imperceptível. Então essa é a grande característica, né? A pessoa se incomoda muito com um suposto defeito, ela perde muito tempo com esse defeito, tentando corrigi-lo, tentando camuflá-lo, tentando minimizá-lo. Isso gera um impacto muito grande para ele. E as outras pessoas acabam não concordando, né? O que faz com que o indivíduo sofra muito porque acaba como se caindo num descrédito, como se aquele sofrimento dele não fosse legítimo, né? Outro aspecto chave importante do diagnóstico é que, além dessa preocupação repetitiva, ele engaja, ou seja, ele passa a ter comportamentos muito repetitivos, que é exatamente o que eu estava falando.
né? Quanto mais a pessoa se sente insatisfeita com esse suposto defeito ou com esta falha corpórea, mais a pessoa se engaja em algum tipo de comportamento para tentar corrigi-lo. Ou seja, se tem um defeito, por exemplo, no nariz, a pessoa vai tentar maquiar o nariz, vai tender a esconder o nariz com óculos ou com cabelo. Se for um problema na orelha, uma forma de tampar a orelha, de fazer com que os cabelos se escondam. A pessoa fica se checando no espelho o dia inteiro, por exemplo, para tentar checar se está bom, se não está, né? Quer dizer, isso tudo por causa de uma ansiedade que vai ficando cada vez maior com esses indivíduos e levando, como eu sempre tenho falado, né, numa questão de um grande sofrimento físico e mental. Outro sintoma importante é a vergonha, o constrangimento que esses indivíduos sentem quando eles percebem que tem um padrão de comportamento já alterado. Não raro, esses pacientes começam a ter muita vergonha de buscar também qualquer tipo de ajuda, né? Quer dizer, eles percebem que gastam muito tempo, eles percebem que ficam pensando sobre isso o dia inteiro, eles tentam até controlar esses atos repetitivos que eu descrevi, mas não conseguem, né? Quer dizer, eles perdem. Existem relatos que tem pacientes que chegam a gastar minutos, às vezes até horas por dia, por semanas, por meses, preocupados com esses defeitos no corpo. Isso leva, infelizmente, a um atraso na busca de tratamento, né? Porque além do constrangimento, por terem receio de se sentirem ridicularizados por familiares, por amigos, isso também acontece quando eles vão pensar nos profissionais de saúde que podem ajudá-los. Outra consequência desses sintomas tem a ver com o isolamento social, né? O paciente, justamente por esse constrangimento, ele tende a ficar cada vez mais introvertido, cada vez mais fechado, mais constrangido em dividir esse tipo de sintomas, não só com as pessoas queridas, mas também, como eu falei, de não buscar ajuda, e tende a se fechar cada vez mais, né? Não raro esses pacientes sofrem também com comorbidades relacionadas à ansiedade e às vezes até quadros graves de depressão, né? O profissional de saúde que vai tentar ajudar, ele sempre vai procurar também trabalhar questões ligadas ao comportamento evitativo, porque ele passa a evitar compromissos sociais. Existem situações em que o paciente deixa de frequentar a faculdade, as aulas regulares que ele normalmente atendia, gerando um grande impacto também profissional e laboral de forma geral. Existe um subtipo do transtorno dismórfico corporal que na classificação atual da psiquiatria tem sido chamado de dismorfia muscular. Até uma exceção a essa taxa que é mais comum, como eu disse, no indivíduo do sexo feminino, mas a dismorfia muscular ela é mais comum em indivíduos do sexo masculino, ou seja, acomete mais os homens. E esse é um quadro muito clássico, em que é caracterizado, até antigamente foi chamado de anorexia reversa, né, que tem como principal característica aqueles indivíduos jovens, né, em geral adultos jovens, homens, que passam muito tempo se exercitando, passam horas do dia também gastando tempo com preparações de dieta, preocupados em passar mais tempo também na academia, fazendo grandes rotinas de atividade física, com levantamento de peso, cujo objetivo principal é aumento de massa muscular. Então, uma característica desse subtipo, que é considerado até mais grave e às vezes até com um prognóstico muito mais complicado, é que eles, apesar de terem um corpo cada vez maior, cada vez mais musculoso, a percepção que eles têm é de um corpo pequeno e insuficientemente musculoso, né? As taxas de suicídio nessa condição são muito altas, né? E esses pacientes também têm uma grande dificuldade de buscar ajuda. Tem um outro fator complicador também, que é o abuso de esteroides, anabolizantes em geral, para aumento de massa muscular. Então, é uma condição também considerada um subtipo do transtorno dismórfico corporal, que também merece tratamento. A grande vantagem, agora falando no aspecto geral de tratamento do transtorno dismórfico corporal, tanto das condições gerais quanto desse subtipo que eu falei há pouco, é que eles têm grande possibilidade de resposta, ou seja, as taxas de resposta no que se mostra hoje nos estudos é boa. Então, vale a pena tratar. São pacientes cujo principal desafio, curiosamente, é que os pacientes cheguem ao tratamento, que eles consigam ter acesso ao tratamento. Primeiro precisa se identificar corretamente a condição, e depois precisa se vencer essa barreira de um preconceito e também do constrangimento de buscar ajuda, né? O que tem se mostrado é que de 50% a 75% dos pacientes, quando tem um tratamento combinado de medicação, em geral são medicações do tipo antidepressiva, associadas a um tipo de psicoterapia específico que se chama terapia cognitivo-comportamental, essas taxas boas de resposta são atingidas, né? O tratamento ele costuma ser um pouco mais longo, ele é um pouco mais trabalhoso porque envolve muito frequentemente esses dois tipos de estratégia, mas promove uma grande melhora nesses sintomas
em que o foco é diminuir essas percepções distorcidas que os indivíduos têm, tratar condições associadas como ansiedade e depressão que eu disse, e melhorar muito a percepção do seu próprio corpo com uma melhora da autoestima. Então isso é trabalhado a médio e longo prazo com esses pacientes. É possível atingir a cura, sim, para pacientes que conseguem se engajar adequadamente com o tratamento, que se envolvem com as propostas terapêuticas, né? Apesar de ser uma condição crônica. E uma das grandes vantagens é justamente essa, que o impacto na vida desse indivíduo vai ser reduzido significativamente, né? Principalmente porque a gente está considerando uma população jovem, que está em franca fase de produção. Como considerações finais, o que eu gostaria de ressaltar é de que a insatisfação com o corpo, ela não necessariamente caracteriza transtorno dismórfico corporal. Como eu disse ao longo da conversa, o que é importante é caracterizar essa desproporção na preocupação. Quando atos repetitivos ocorrem sistematicamente para dar conta dessa insatisfação, aí sim temos que tomar cuidado e avaliar com um profissional adequado para buscar a ajuda necessária. A grande vantagem é que é uma condição tratável, que melhora com remédio, melhora com psicoterapia e que a principal barreira para tratamento do transtorno é justamente o indivíduo conseguir acessar ajuda especializada, vencendo preconceito, vencendo constrangimento de buscar ajuda.